Amém? 1 Coríntios capítulo 12, abra comigo. 1 Coríntios 12. Nós vamos ler o versículo 12 ao 14. 1 Coríntios 12, 12 a 14. Eu creio que hoje você vai ser abençoado de uma forma especial. Não só por causa da ceia, mas pelo seu entendimento. Eu creio que Deus vai agir, tá? 12, de 12 a 14. Tá? Eu vou começar lendo, tá? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Versículo 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Todo mundo prestou bastante atenção, né? Vamos orar agora. Pai amado, obrigado, Pai, por esse dia, por tudo que Tu já fizeste durante o louvor, Senhor. Oh, Pai, que Tu venha agora, Senhor, trazer o entendimento, Senhor. Venha trazer, oh, Pai, o que nós precisamos para galgar, Senhor, para ter, oh, Pai, na nossa vida espiritual, aquilo que Tu queres para nós, Pai. Cada um, Senhor, tenha isso agora, recebendo de Ti, Pai, aquilo que precisa, o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, assim como o corpo, nós lemos aqui, é uma unidade. Opa, o corpo é uma unidade. Embora tenha muitos membros, assim também com respeito a Cristo. Ele faz uma comparação. O corpo é uma unidade. E também é assim a respeito do corpo de Cristo. Então, a unidade não é só uma ordem ou uma sugestão. A unidade é uma informação. Nós somos informados de que, se você é cristão, você é uma unidade com os seus irmãos. Você entendeu? Não é uma ordem, é nem uma sugestão, é uma informação. Se você é corpo de Cristo, você é unidade, como o nosso corpo é. Isso faz toda a diferença ao tomar a ceia, com aquilo que Paulo recomenda, faz toda a diferença quando nós temos, divergências dentro do corpo, faz toda a diferença. Faz toda a diferença quando nós vemos alguma coisa errada, E a gente tem que entender como é que o corpo age quando tem alguma coisa errada. Tem uma infecção. Aí o coração diz assim, eu vou deixar de bombear sangue para lá. Está com infecção, deixa morrer. Eu estou com infecção no dedo. Aí o coração diz assim, vou parar de bombear para cá. Seguinte, nervos, parem aqui. Porque o nervo, tudo é um sistema, que faz com que haja bombear, passar, tudo é um sistema. Aí o coração dá ordem, para aqui, tá? Aí deixa gangrenar. Vai dar certo? Por quê? Porque a gangrena vai correr. Então a gente não pode deixar morrer. A gente tem que cuidar. Vocês entenderam? Fui claro. Você tem que cuidar do seu irmão, porque você é uma unidade. Você entendeu? Não adianta deixar morrer. Deixa morrer. Esse aí é rebelde. Deixa morrer. Esse aí não sei o quê. Deixa morrer. Agora, se o dedo tiver... Não, vamos lá. Se a mão... Olha, cara, Deus acabou de me dar essa ilustração, gente. Se a mão tiver uma faca e quiser cortar a outra mão, o corpo dividir no corpo, você tem que fazer alguma coisa. Vocês entenderam como é que funciona? Só nesse caso o corpo age de forma a dar uma isolada, e não é para matar, é isolada para que essa parte se recupere, entenda que não pode pegar faca, entenda que não pode cortar. Ok?
No resto é tratar. Trata, sempre trata. Então nós somos uma unidade. Se alguém está sofrendo, se alguém está errando, se alguém está qualquer coisa, está afetando todo o corpo. Essa é a imagem que Paulo trouxe para nós, né? E muitas vezes a gente não se toca, que não é uma sugestão, é uma informação. Você depende do seu irmão. Se ele sofre, você sofre. Se ele está bem, você está bem. Então, nós temos que, a palavra é até uma palavra difícil que Paulo usa, né? Quer dizer, pela tradução para o português, né? Não sei a original que ele usou, mas o corpo é ataviado, é junto, nós estamos juntos, né? Nós estamos coesos, e é assim que a gente deve entender. Então, por que é tão importante isso? Porque unidade traduz, revela, mostra. A unidade traduz, revela, mostra a força do Evangelho. A força do Evangelho é traduzido pela unidade. E a força da igreja. A igreja é para comprar terreno, para fazer canal de televisão? Não, gente. Para transformar o mundo. Não os objetos que vão transformar o mundo, mas a possibilidade de ajudar seus amigos, seus parentes, que hoje não conhecem. É isso que né? A unidade, ela nos dá força para isso. Então, é melhor que andem dois, porque se um estiver mal, o outro vai sustentar. Isso é no casamento, é na igreja, é em qualquer relacionamento nosso. É melhor que sejam dois, está escrito isso, né? Então, eu costumo mostrar como os hábitos, né, de hoje, dificultam nós sermos aquilo que a palavra manda a gente ser. E ser unidade, gente, nos dias de hoje, muito pior do que antigamente, é muito difícil. Por quê? Um dos motivos, né, um só, é pelo egoísmo. Nós somos ensinados a ser egoístas. Você vai para a escola e você aprende, né, que você tem que deixar de lado os seus amigos e estudar, porque você daqui a pouco vai estar confrontando com ele no vestibular. Nunca vem a ideia, e essa é a ideia de vamos todos juntos. Se todos queremos, Deus tem, olha só, Deus tem possibilidade de derramar bênçãos para todos. Nós não precisamos disputar a bênção. Vocês entenderam? Quanto mais unidos nós formos, mais fortes nós seremos. Mas o mundo, ele desde pequeno, desde que nós somos pequenos, né, ele nos imputa, né, ele nos traz uma ideia de disputa. É horrível isso. É terrível isso. E você pode não perceber, tá? Eu às vezes percebo numa pessoa ou outra e a pessoa nem sabe, né, que eu já percebi isso nela. Mas você tem dentro de você essa disputa. Disputa nada mais é do que o egoísmo, né? Esse confronto o tempo todo, né? Olha, é uma coisa do diabo, porque tira a unidade. Vocês entendem que é muito mais, como eu falei, não é uma solicitação de Paulo ou de Deus, olha, vamos ser unidos. Não, ele está dizendo, nós somos uma unidade. Então, escolhas de vida que nós fazemos nos dificultam sermos unidos, unidade. Né? Casais, por exemplo, que moram, eu vi uma reportagem, casal que morava, eles eram muito bem, eles estavam 30 anos juntos, ou 25, sei lá, cada um morando num apartamento. Olha que beleza! Beleza a mensagem, ó? Ele está dizendo assim, é melhor vocês morarem separados, vai ser como namorados que transam, né? Só pode ser, porque bom, aí, está errado, né? Aliás, hashtag fica a dica. Né? Aí o que acontece? Junta, transa e separa. Que isso, gente? Está errado. E aquela emissora, que eu já falei o nome do programa, ela manda só bobagem, cara. Se tiver uma bobagem, vai ser mandada pela emissora aquela bobagem. E aí,
Você vive num mundo que só te mostra bobagem. Aí você vai chegar para o teu marido, cadê minha esposa lá dentro, né? Então, aí você vai chegar assim para sua esposa e dizer assim, esposa, olha só, cara, não é uma boa sugestão. Eu ronco, você reclama. Aliás, depois da bariátrica, ela me elogiou, disse que eu parei de roncar. Mas vamos lá. Então, você ronca, né? Desculpa, eu ronco, né? Você não gosta de botar ar-condicionado, eu gosto. Pô, vamos ter um apartamento aqui, vizinho. Gente, tudo errado, tudo invertido. Então, nós estamos nesse meio em que as pessoas têm medo, né? Medo de se expor. As pessoas se isolam cada vez mais por medo de se expor. Nós temos reuniões aqui na igreja, a maioria não sabe, mas a gente recebe um grupo aqui de segurança do Jardim Oceânico, eles usam aqui nosso equipamento e tal. Eu sirvo um cafezinho para eles e fico aqui, né? Normalmente segunda ou quarta-feira, que não temos culto, aí eu fico aqui com eles. E gente, o nome do grupo era Jardim Oceânico, Segurança do Jardim Oceânico, Jardim Oceânico, Segurança. Aí alguém falou assim, não, a gente está se expondo muito. É muito interessante isso para vocês entenderem, né? A gente está se expondo muito. Isso pode vir alguém a hackear e não sei o quê. Olha, esses medos, meu Deus do céu. Isso é do diabo, gente. Isso restringe a sua vida. Entenda, isso restringe a sua vida. Aí não, vamos botar outro nome, segurança não pode. Equipe JO, não botou nem Jardim Oceânico. Agora o grupo é Equipe JO. Sabe o que é isso? É Satanás cada vez mais botando minhoca na nossa cabeça. Cada vez mais a gente tendo medo, e cada vez mais a gente vivendo pior. E cada vez mais a gente não consegue ter unidade. Porque eu não falo para o pastor Timóteo onde eu moro, eu não falo para você onde eu moro. Todo mundo sabe onde eu moro? Quem não sabe onde eu moro? Levanta a mão. Talvez alguém não saiba. Nada. Quem não sabe onde eu moro? 3, 4. Então, o que acontece? As pessoas têm medo de dizer aonde moram. Gente, isso é de doido. Você não vai dizer isso. Eu não estou falando de você falar isso para qualquer um. Eu estou falando de você falar isso para pessoas que, por exemplo, estão no seu trabalho. Não, porque podem sequestrar, podem não sei o quê. Gente, nós temos Deus, tá? Você está sendo muito inocente. Não é essa a questão. A questão é que o mundo te faz pressão na cabeça. Essa é a questão. Eu não sou nenhum bobinho que vou sair com, né? Hoje o lance é celular, né? Ficar assim na rua, com o celular na mão. Aliás, o meu ninguém vai querer levar, né? Talvez o próximo sim. Né? O J2 já está no J8, então ninguém vai querer o J... Se bem que não dá para identificar, só depois de ligar que dá. Eles vão levar sim. Então, por engano, né? Aí, o próximo eu vou ter que comprar, porque a memória interna dele acabou, né? Mas toda hora eu quero atualiza, aí não tem memória para atualizar nada, Messenger, nenhum programa, mas tudo bem. Então, aí você não vai sair na rua mostrando seu celular último tipo, né? Que está com dinheiro quando saiu do banco. Não é isso que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para você não ser neurótico. Porque a neurose vai tirar de você a unidade, entenda. O mundo ele trabalha para fazer a tua cabeça e você não percebe. É muito sutil. É muito sutil. Satanás, aquele que está por trás, né, da besta, que é o espírito desse mundo, ele faz de maneira sutil. É uma armadilha. Não há nada melhor. Agora eu quero que você acredite em mim. Não há nada melhor do que nós sermos unidos. Na tristeza e na alegria. Tem gente que não conta quando está doente. Vocês sabem que eu tenho artrose no quadril? E nos joelhos? Quem não sabia agora sabe. Né? Não conta, não. É pastor. Não tem fé para ser curado. Gente, vocês têm que orar por mim. Como é que vocês vão orar se eu não disser?
Nós unidos, né? Esse é o lema do grupo, né? Do Segurança do Jardim Oceânico. Unidos nós somos mais fortes. Claro que esse lema não é um lema universal já, mas é a verdade. Unidos nós somos mais fortes. Aí vem as caraminholas. Quem não sabe o que é caraminholas, mais jovens, né? As bobagens, né? Que vêm na cabeça. As caraminholas que vêm na cabeça. E aí você é cerceado. Você tem medo de dizer. Medo de dizer as coisas, né? É uma armadilha, porque isso vai, se nós nos unirmos, trazer vitórias, conquistas. Se nós nos unirmos, nós seremos imbatíveis. Imagina, quando você estiver fraco na fé, um irmão seu arrebentando com Deus na fé, estou brincando, tá? Mas aí ele vai orar por você e você vai ser curado. Eu estava fraco na fé, mas a fé dele agiu. Poxa, unidos. Às vezes, né? É dentro da nossa casa, né? Eu tenho umas restrições, mas a discrição, às vezes, olha, vocês não sabem a minha luta, porque por mim eu falava tudo para todo mundo, né? E não posso, tá? Então, quem vai ser imbatível pela união? Serei eu e o pastor Timóteo? Não. Todos nós. Amém? Você entendeu? Com respeito a Cristo, sejamos uma unidade. É o que Paulo fala. Pobre do pastor, né? Voltando para esse ponto aí, eu e o pastor Timóteo. Pobre do pastor, ou pobre do cristão, que confunde por não entender, e você hoje será culpado porque você hoje vai entender esse troço. Né? Será culpado porque agora você sabe. Pobre do pastor ou do cristão que confunde a quem se direciona o plano de Deus. Não é a mim, não é ao pastor Timóteo, é ao corpo. Sempre. Se uma pessoa é usada por Deus de uma determinada forma, entenda, ela está sendo usada por Deus, e Paulo diz isso, para o corpo, não é para ela. E as pessoas não entendem, e algumas ficam soberbas, nem todas ficam soberbas, mas não só, mesmo que ela não fique soberba, ela não entende que Deus está abençoando o corpo, a unidade, não é a pessoa. E aí, sabe o que ia acontecer? Ia acabar a inveja. Ah, puxa, por que Deus usa ela e não usa a mim? Ia acabar. Porque você ia pensar assim, Deus está usando o nosso corpo, a nossa igreja. Vocês entendem o conceito que agora você é culpado? Ó, eu não vou apontar ninguém não, eu vou fazer assim, ó, uma metralhadora, ó. Você é culpado se você tem inveja de Deus usando alguém em especial. Está errado. Você tem que se alegrar com os que se alegram. Ficar triste com os que estão entristecidos. Porque nós somos um corpo. Amém? Amém? Nunca será para alguém. Nunca será para alguém. Por isso Deus sacrificou vários homens. Eu estou falando, Deus sacrificou, exceto João, todos os apóstolos. Sabe por que ele sacrificou? Porque ele tinha alguma coisa contra algum deles? Não. Foi pelo corpo. Aí, então, peraí, agora esse negócio de unidade eu posso ser sacrificado. Entenda. Não tenha medo disso. Né? Assim, você vai ser sempre abençoado se você estiver no corpo. Eles foram abençoadíssimos. Eles vão ter uma coroa e não vai ter nem lugar mais para botar a pedrinha, né? E a minha talvez tenha uma, quem sabe meia, né? E a dos caras vai ser, ó, que nem aqueles generais de países, né? Menos desenvolvidos, aí tem um monte de medalha, assim, né? Vai ser o caso dele. Vou encontrar Paulo, não vou nem ver o rosto dele, porque tem tanta pedrinha e medalha nele que eu não vou conseguir nem ver. Sempre vai ser o melhor. E vocês entenderam? Então, nunca o plano de Deus se direciona para uma pessoa. É um plano de Deus para um corpo. E aí você tem que entender isso, para você não ficar bicando também. Você não tem que ficar bicando. Tem algo errado aqui na igreja? Ora! Vinha mais e ora mais por mim, pelo pastor Timóteo,
por quem estiver trabalhando aqui, ora. É isso, porque você é um corpo, você é uma unidade. Então, Deus nunca vai fazer um plano para uma pessoa, porque Jesus não exalta pessoas. Ele exalta o corpo. Ele fortifica o corpo. E, pelo amor de Deus, entenda isso. Porque isso vai tirar de você algumas rugas com algumas pessoas. Ah, mas aquela pessoa está querendo aparecer. Ah, aquela lá está sendo beneficiada pelo pastor. Ah, o pastor Timóteo prefere não sei quem, pastor... Você conhece a história dos filhos? Então é a mesma coisa. O pastor nunca me falaram essa bobagem, não, senão iam tomar uma lambada, tá? Mas o pastor Timóteo prefere não sei quem. O pastor Vanderlei, o preferido dele é não sei quem. Gente, meu Deus, para com essas bobagens todas. Eu nunca ouvi isso não, tá? Graças a Deus. Nem pensem agora quem é o preferido de cada um. Eu não quero incentivar o seu pecado, né? Mas não tem, eu não tenho. Pastor Timóteo, bom. Então, ele fortifica, ele exalta o corpo. Sabe por que Jesus exalta o corpo? Olhem para mim. Por que Jesus exalta o corpo? Por que Jesus exalta o corpo e não pessoas? Porque o corpo é o prosseguimento dele na terra. Ele fortifica, ele trata, ele cuida. Porque é o prosseguimento do plano dele na terra. Nós não paramos, o plano de Deus não acabou. Mas não é para uma pessoa. Ah, o pastor Vanderlei um dia, ou o pastor Flávio recebeu de Deus a mensagem. Manda ele para o Jardim Oceânico. Aí o pastor Vanderlei... Não, tem que ser assim, ó, entenda. Aí o pastor Vanderlei veio, não tinha nada, tinha um grupo de 20 pessoas. Não é nada disso. Deus tinha um plano para o corpo dele. Vou botar um braço no Jardim Oceânico. É isso que você tem que pensar. É assim que você tem que pensar. Então, Deus, ele abençoa maravilhosamente o ministério do pastor Vanderlei, ou do pastor... Está errado. É o ministério do corpo. Somos nós. Então você tem que entender, você tem que ganhar essa consistência. Jesus, ele vai e ele trabalha no corpo. Ele dá planos para o corpo. Ele usa pessoas, sim, como instrumentos. Para abençoar? Vamos ver se você entendeu. Para abençoar o quê? Só metade entendeu. Para abençoar o quê? Vocês estão muito tímidos. Fala mais alto, por favor. Abre a boca. Mais agudo. Não é a... Para abençoar o quê? Não é um indivíduo. Não tenha ciúmes de indivíduos. Você não tem motivo, tá? Sabe, Jesus só dá poder para alguém por causa do corpo. Está escrito isso, Paulo fala isso. Buscar os melhores dons para aplicar no corpo, na igreja. Então, é muito simples. Jesus quer que o corpo esteja forte, bem nutrido. Não é o pastor Timóteo, entenderam? Não é isso. Bem nutrido. Não, é o corpo espiritualmente. Ele, inclusive. Vocês entenderam? Então, nós temos que pensar assim. Não é o pastor, não são os membros, são todos. Vocês entenderam isso? Vocês têm que se sentir orgulhosos de fazer parte do corpo. E não orgulhosos porque Deus está te usando. Deus distribui os dons pela igreja e para a igreja. É isso. Se não há corpo, se não há unidade, não há distribuição de dons, não há distribuição de bênçãos. Você é abençoado para abençoar. Talvez um irmãozinho seu, que não tem a mesma fé que você, não consegue entender aquele versículo que fala que é melhor dar do que receber. O versículo que diz que aquilo que você planta, né, você colhe. Aí, o que você faz? Você age com Deus. Deus, se tu me abençoar, eu vou abençoar a vida financeira daquele fulano. Aí Deus faz, porque você tem o entendimento correto. Aí Deus vai lá e lança bênçãos sobre você. Aí você não vai ficar soberbo.
Sabe por que você não vai ficar soberbo? Porque ele está fazendo isso para que você abençoe os outros. E ele faz assim. Ele faz assim. E as pessoas não entendem. Não entendem. Então, entenda. Você quer ser abençoado? Abençoa. Amém? Amém. Você entendeu por que é tão importante a unidade? Porque sem corpo não há bênção, não há distribuição de dons. Sem unidade não há corpo. Então, você tem que entender por que Satanás divide tantas igrejas. Por que o foco dele é dividir igreja, lançar mentira para a divisão das igrejas, dos pastores. Ele foca isso. E ele consegue, por quê? Porque as pessoas continuam achando que elas são abençoadas. Eu sou abençoado. Deus está me abençoando. Oh, que maravilha. Deus está abençoando o corpo. Você é uma parte. Você está aí para abençoar. Então, nós podemos ser abençoados e abençoar e criar algo melhor. Depende de nós. Para Paulo, isso ficou muito claro. Olha só. Eu quero que você abra em Atos 9, 11 a 16. Atos, livro de Atos, 9, 11 a 16. Vou começar a ler, tá? Você vai procurando, eu vou dizendo o versículo que eu estou. Atos 9, 11. Diz assim: o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. 12. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Versículo 13. Respondeu Ananias, olha para mim, preste atenção na reação humana de Ananias. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. 14. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentis e seus reis, e perante o povo de Israel. Aí, olha o 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Entenda, pelo meu corpo. Entenda. Ananias, na reação humana, eu não vou ao chefe do tráfico. Deus está mandando. Deus sabe o que vai acontecer. Ele é presciente de que se você pregar para o chefe do tráfico, do pior morro tem, do pior comunidade tem, você vai ganhar essa alma para Cristo. Aí ele te manda lá. Aí Ananias, eu estou falando, mais ou menos isso. Eu diria que Paulo é até pior do que um chefe de traficante aqui no Rio. Era, né? Aí, ele, peraí, senhor, só quer que eu faça isso? Mas qual é a segunda reação dele? Depois que Deus diz, vá, ele foi. Corpo. Ele sabe, Deus não prometeu que ele ia sair vivo. Deus não prometeu isso, né? Mas ele foi. Estevão morreu com a permissão de Paulo. Por que Deus não usou Estevão para converter logo antes? Estevão foi sacrificado. Ananias poderia ser o segundo, mas não foi. Ele obedeceu, ele entendeu que para o corpo era aquilo que ele tinha que fazer. E mais claro ainda, porque não só aconteceu isso aqui, ele falando para Ananias isso, que importava que ele ia sofrer pelo nome dele, mas ele fala para Paulo. E Paulo aceita. Tá bom. Por ti, é pelo corpo que ele não conhecia ainda, né? Mas vamos dizer que ele já tivesse a consciência. É pelo corpo? Eu vou. Vocês entenderam? É isso. O corpo, ele está na tristeza, ele está na alegria. E quando nós entendemos isso, a nossa vida como igreja, a nossa vida particular, muda. Porque agora nós somos uma unidade, um corpo, um braço de Jesus no jardim oceânico. Vocês entenderam? Nós temos que entender isso. Deus não faria Paulo sofrer pelo que ele fez aos cristãos. Olha só, isso é um erro. Se você entende isso desse versículo, você está errado. Ele não vai sofrer
porque ele fez cristãos sofrerem. Ele vai sofrer pelo meu nome. Opa! Se você entender errado, ele não sofreu porque ele fez, porque ele matou, porque ele mandou prender, não. É pelo nome dele. Então, ele não pagou pela culpa dele, não. Ele se achava culpado, tá? A gente vê isso na Bíblia, tá? Ele, eu sou o menor dos apóstolos, por causa disso, eu fiz, aconteci. Ele se achava mal com o que ele tinha feito. Deus não puniu ele, né? Então, pelo corpo ele fez. Amém? Amém. Ele não iria sofrer para virar rei. Ele iria sofrer para falar aos reis. Vocês entendem a diferença? Ele não ia sofrer para ser poderoso, ele ia sofrer para falar aos poderosos. E aí vai, né? Então, nós temos que entender a unidade. Para os cristãos só há uma opção: sermos unidos. Não tem outra. Você tem suas restrições? Você tem medo que alguém vá saber que você vai viajar e ficar pensando que você está roubando dinheiro da igreja? Estou falando de mim agora, tá? Eu vou viajar agora para os Estados Unidos. Tá? Vou ficar na casa de um parente da Márcia e não vai sair dinheiro da igreja, não. Eu tenho que ter medo de você? Que você vai encarar isso? Puxa, ele está usando o dinheiro da igreja. Eu não tenho que ter esse medo. Vocês entendem? Eu não vou sair lá fora dizendo isso. Eu estou dizendo para o corpo. Eu vou ficar 2 semanas fora. Tá? Então, e o corpo vai continuar. Quando eu viajo, eu falo isso, eu sei que você não gosta, mas eu vou falar de novo. Tá? E se o avião cair, o corpo tem que continuar. Já tem aquela... Tem um monte de... Não, normalmente são as mulheres. Gente, é uma realidade. Está dentro, presta atenção, está dentro do contexto. Entendeu? Da pregação. O corpo não sou eu, não é o pastor Timóteo. O corpo é a unidade. É por isso que você tem que entender. Não pode parar. Então, você tem que ser preparado para ser corpo. Você e eu precisamos nos importar. Precisamos nos importar. Para que Deus nos inspire, para nos dar dons, para nos dar poder. Todos que trabalham aqui nesta igreja, e trabalham no sentido espiritual, também material, você tem que se importar com aquilo que nós somos, corpo de Cristo. Nós temos de ter unidade. Nós costumamos dizer que está escrito, né? Está escrito, salvação individual. É verdade, salvação individual. Mas isso traz por trás uma ideia errada. Traz por trás a ideia, eu vou fazer o meu. Gente, não é isso que está escrito. Busca a 100ª ovelha. Vocês lembram desse versículo? Quem lembra do versículo, levanta a mão. Não me decepcionem todos. Não lembra do versículo? Abandona uma e vai buscar. Não, abandona as 99, o versículo está um pouco diferente. Abandona as 99 e vai buscar. Ele não fala assim, vai buscar que se. Agora, vamos lá. Quem agora lembrou do versículo? Levanta a mão. Bem alto. Que bom. Então, unidade é isso. E você precisa entender por que você está aqui. Pelo corpo. Caramba, pastor, não era para me alimentar? Para se alimentar, para você estar alimentando o corpo. Para a sua salvação individual e para ajudar o seu irmão que é mais fraco na fé. Você está aqui pelo corpo. Por que nós temos que crescer? Por que você tem que estudar no CETEB de manhã, meu Deus do céu? Eu vou olhar para cá para não acusar você. Por que você tem que estar no CETEB aprendendo e crescendo em conhecimento? Pelo corpo. É pelo corpo, não é só por você. Por você escolhe, não, eu vou escolher saber menos. Pelo corpo você não pode fazer isso. Entenderam? Tem que mudar a cabeça. Pelo corpo você não pode fazer isso. Você tem uma obrigação. Não é mais
o que você quer, o que você deseja, o que você acha melhor. Se você quiser, eu busco aqui um monte de versículos que diz para você crescer em entendimento. Você quer? Não, né? Não precisa, né? Então, por que você tem que aturar os fracos? Os irmãozinhos fracos? Pelo corpo. Mesma coisa. Por que sacrificar parte da sua terça-feira, mulheres? Quinta-feira, mulheres e homens, né? Aliás, os maridos na terça também, homens e mulheres na terça, homens e mulheres na quinta. Sábado, jovens, geralmente jovens, né? E domingo, de manhã, de noite. Por quê? Pelo corpo. Quando você entende isso, você enxerga a tua responsabilidade é muito maior do que me salvar. Talvez se salvar, se viver a vidinha que você está vivendo, você vai se salvar. A vidinha, desculpa, eu estou falando assim, não é desprezando a vidinha que você está vivendo, mas é a não interação, é a não responsabilidade, a vida que você está levando. Então entenda, você provavelmente, se Deus quiser, você vai estar no céu, caminhando do mesmo jeito. Mas quando você entende que você é parte de um todo, e que esse todo tem que crescer, unido, ataviado, como Paulo diz, e caminhando, aí você muda a cabeça, dá um clique, né? Então pense nisso porque é muito importante. Porque o Evangelho, ele continuou a ser pregado, mesmo quando os 12 apóstolos já estavam mortos. Aí isso eu estou dizendo e estou perguntando ao mesmo tempo, né? Por que isso aconteceu? Porque Paulo tinha Timóteo, que não era esse, né? O melhor. Tinha Timóteo. Vocês sabem que isso é brincadeira, né? Eu gosto muito de Timóteo, senão a gente não estaria junto, tá? Então, que fique claro. Então, Paulo tinha Timóteo, tinha Tito, tinha Lucas, ele tinha pessoas que ele estava trabalhando, que davam trabalho para ele, gente. Ele teve um e outro que se separou, quis voltar, ele deu uma bolachada no cara. Ele teve trabalho, ele se importou. Mas, por causa deles, o Evangelho continuou até a gente. Se não houvesse corpo, olha para mim. Vamos ver se você entende com essa frase. Se eles não tivessem sido corpo, nós não seríamos salvos. Preste atenção que essa frase é muito forte. Se eles não tivessem unidade, nós não estaríamos aqui hoje. Porque tinha morrido o Evangelho com eles. Tinha, cortado. A cabeça é Cristo. Aí tinha cortado o peito, né? Estou fazendo uma analogia. Cortou a cabeça, Cristo morreu. Eles continuaram. Cortou o peito, pronto, acabou. Mas nós estamos aqui. E nossos filhos e netos estarão aqui. Se nós formos corpo, senão eles são capazes de não estarem aqui, porque eles vão ver você agindo de forma errada. Eles não vão querer ter o que você tem. Mesmo, e pior, né? Você vai ser cobrado disso. Porque você se salvou, mas seu filho não. Seu neto não. Porque o vovô, ele na igreja fala isso, mas lá em casa ele fala aquilo, e fala palavrão, e não sei o quê. Olha, preste atenção, as crianças percebem muito mais do que você imagina. Então, ela está vendo você também. Então, pode ser que você, por não entender que você é corpo, você jogue tudo por baixo, tudo por água abaixo. Então, uma das coisas é, por que o Evangelho continuou? Porque eles tinham pessoas, discipulavam. O segundo fator, como eu falei, junto, né, a unidade. Quando esses homens morreram, os outros não pararam, continuaram, e com vigor, e unidos. Por quê? Porque quem unia eles não era o nome que nós temos ali fora. Não era o pastor Timóteo, apontei errado, ato falho, pastor Vanderlei, a unidade, obrigado. O pastor Vanderlei e o pastor Timóteo, não foi por eles, não será por nós. Então você tem que entender, não eram as ideias, era Cristo. Era Cristo, porque
Eles eram unidos em Cristo, não por causa de ideias, não era nada disso. Não era preferências, não eram hobbies, não era porque qualquer coisa. Era porque Jesus, corria na veia deles, tá? Diz a palavra que quem está, atrelado, vamos imaginar que isso aqui é Jesus, quem está assim, com Jesus, na árvore da vida, recebe a seiva. E quem está, é quem está como corpo. E você tem que entender. Então, por isso que eu falei a ideia está certa. A salvação realmente é individual. Tá? Realmente é individual. Mas a vida é um corpo. Entenda. Para que você leve mais salvação a mais pessoas. Então, hoje é uma armadilha. Por quê? Porque nós somos levados a não termos unidade. Nós somos levados a termos medo de nos relacionar, de nos abrir. É uma armadilha. O que Paulo diz em um dos seus textos sobre isso? Estou acabando, tá? Efésios 4. Efésios 4. 1 a 3. Eu vou lendo, tá? Vou achar e vou ler. Efésios 4, 1 a 3, tá? Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vocação que não receberam. Olha para mim, qual é a vocação? Pastores? Não, cristãos. Ele está falando a todos. Então, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam, versículo 2, completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você tem o chato do seu lado? Não fala. Vai criar uma crise. Você tem um fraco do seu lado? Não fala também. O que você tem que entender é que não importa como ele é de você e você é dele. A gente fala isso nos casais, né? É Márcia do Vanderlei, Vanderlei da Márcia. Agora vamos lá, pegar duas pessoas que estão... todo mundo tem casalzinho, familiar. Espera aí. Meu Deus. Ó céus. Pronto, achei. Ana Luísa da Andréia e Andréia da Ana Luísa. Vínculo familiar, não tem. Mas elas são uma da outra. Vocês entenderam? Se elas entenderem isso, se nós entendermos isso, nós vamos fazer o que Deus quer. Amém? Eu gostaria de explicar na prática isso que eu estou falando. Talvez você não goste, mas eu vou fazer assim mesmo. Felipe, você vai ter que ser ágil agora para me pegar. Olha só. Unidade é isso aqui, ó. Presta atenção. Tchan, 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 tchan. Vai lá na frente. Troca de lugar comigo. Estou falando sério. Por favor. Por favor. Fala o que você quiser. Testemunha a hora. Vai lá para cima. Pastor, você brincou. Não. Para quem não sabe, é Alessandra o nome dela. Sério isso, pastor? Sério. Deus te revelou alguma coisa hoje? Não. Deus falou alguma coisa para você? Eu dei testemunho então, para as fala, crianças. Pronto, pode ser isso. Você não está entendendo? Unidade é isso. Eu saí, você entrou. E continua. Tem fala que ser eu. Fala Alessandra. Coisa. Fala qualquer coisa. Bem, hoje eu dei meu testemunho para as crianças. Você não tinha que fazer isso comigo, pastor. Eu não tinha teu nome na minha cabeça, não, tá? Eu escolhi na hora. E realmente foi uma bênção. Foi muito bom para mim, porque eu mais aprendi com as crianças do que elas aprenderam comigo. E foi uma troca muito legal, porque foi a minha filha que me chamou para estar lá atrás. E eu comecei a falar e as crianças começaram a interagir. E, na verdade, assim, eu que estava, meu Deus, o que eu vou falar para aquelas crianças? Meu pai me ilumina. E foi muito melhor para mim. Eu me senti, assim, muito
como se elas tivessem passado muito mais para mim do que eu para elas. Amém. É isso. Desce. Ai, meu pai. Desce. Eu vou continuar no seu lugar. Você sabe por quê? Porque você vai trocar com outra pessoa. De preferência, alguém que você sabe que não vai aí em cima normalmente. Troca de lugar com alguém. E a pessoa não pode recusar, ainda mais que é você. Você ainda tentou recusar porque era eu. Pronto. Alguém que você sabe que não vai. Pronto. Vai lá, Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. Troca de lugar com ela. É breve, hein, Rodrigo? Rodrigo tem que dizer que é breve, senão... Vamos, Rodrigo. Pastor, tu não precisava ter feito isso comigo também, pastor. Sem enrolação. Fala algo pra gente. Você é cor. O que nós precisamos ouvir de você? A questão realmente da unidade, né? Deus realmente está martelando muita coisa hoje na minha vida, referente às coisas que estão acontecendo lá em casa. Amém. Né? E eu creio que Ele está me dando, além de alguns puxões de orelha, também, como é que eu posso dizer? Estratégias para poder dar continuidade na comunhão, na comunhão familiar lá dentro de casa. Amém. Troca de lugar com alguém. Vai continuar todo mundo com o lugar trocado, tá? Não! Vai. Vai, Beto. Vai, Beto. Nem olha pra mim. Nem olha pra mim. Vai lá. Vai lá. Tu deu... Aliás, sua esposa deu sorte, que não foi ela? Bom, o que Paulo diz em um dos seus textos sobre isso, Efésios 4:1-3, sei. Beto, fala, abre a boca, como diz a palavra, só isso. Essa palavra de unidade, eu acho que foi algo que a gente conversou lá em casa ontem, estava com meus pais, e a gente está passando por um período de transição, de corpo também, então essa unidade, uma coisa que eles chamaram a atenção é o envolvimento na igreja. E eles mudando, né, de igreja e tal, nesse período, a importância de não ser apenas, conforme você falou, né, indivíduos dentro de uma igreja, e sim parte de um corpo. Então, isso aí eu acho que não é um movimento específico de uma igreja, ou daqui ou dali, eu acho que isso aí novamente, é o corpo, né? E o corpo são membros, e membros são igrejas, e a gente se une. Eu acho que é por aí. Eu acho que a palavra só se testifica, né? Não importa o lugar, não importa Amém. A denominação. Amém. Troca só mais uma troca só. Alguém que você... Não, agora, não faz de vingança, não. É alguém que você não conhece... Pronto. Você não tem intimidade, senão todo vocês mundo vão... com medo de mim. Engraçado. Nunca me senti tão desprezado, todo mundo andando pra baixo. Não. Não, tem que ser alguém que você não tem intimidade. Vai. Não sei. Alguém que você não tem intimidade. Vai. Caraca, todo mundo olhando reto, eu me sinto mal porque isso, né? Cara, não tem que se sentir mal. Não tem intimidade comigo? Gabi, vai. Mas Gabi, eu tô isso já é uma grávida. alerta pra você. Ele quer mais intimidade que você, Gabi. Tá faltando. Bom dia. Essa é uma palavra que mexe muito comigo, porque é algo que eu vim aprendendo desde a época que o meu marido era o meu líder nos adolescentes e nos jovens, a importância da unidade para o corpo. E não só, eu acho que na questão do lá fora, né? A gente tem que ser um lá fora para que as pessoas vejam, né, Deus na gente, vejam que Jesus foi enviado por Deus, mas aqui dentro também, né? As necessidades, as pequenas necessidades um do outro. E quando eu e o Pedro a gente chegou aqui, a gente viu que essa igreja era uma igreja unida em amor. E isso só reforça, a palavra do pastor, eu acho que só reforça mesmo isso, né? Como cada um se preocupa um com o outro, como existe uma relação muito além do domingo, da quinta-feira, né? Como as pessoas estão realmente unidas pelo amor de Deus. Amém. A Gabi, ela foi uma contra-pregação, mas tudo bem, vem cá. Eu vou explicar. Ela sentiu algo que ela estava com um vazio, tá? Eu vou explicar assim. Nós temos que ser muito mais. Não, entenda.
é porque ela se sentiu acolhida. Mas se ela disser só isso, vocês vão dizer, tá ótimo então. Ó, a Gabi aprovou a igreja. Não, nós temos que ser muito mais. Você pode dizer assim, nós temos que ser muito... Nós temos que ser muito mais, gente. Senão vai ser contra a pregação. E agora nós vamos fazer uma ceia diferente. Nós vamos desce, por favor, desce aqui a tela. Pastor Timóteo assume ali. Bota o microfone no pastor Timóteo também. Please, vai no meu ritmo, hein? Tá? Então, nós vamos fazer uma ceia diferente, tá? Alguns aqui já são antigos de igreja, talvez até pense assim, pô, essa música aí, não bota a música ainda não projeta ainda não. Você pode pensar assim, mas isso aí eu já cantei, passei por uma igreja que não aplicava isso. Eu quero que você esqueça as experiências erradas. Pode? Você consegue esquecer as experiências erradas? A música não está errada. Errado é a gente não fazer o que a música diz, tá? É uma música simples, é uma valsinha, tá? E nós já cantamos aqui, porque estava aqui na tela. E a gente vai fazer o quê? Você vem cantando... Peraí que... Agora eu me emocionei aqui. Você vem cantando isso e vem pegar os elementos, tá bom? Mas sentindo isso. Eu só vou orar para que a gente peça perdão pelos nossos pecados, só isso, tá? E faça isso, porque a gente tem que fazer isso ao tomar a ceia. Faz parte do que Paulo diz para a gente fazer, tá bom? Então vamos lá. Feche seus olhos agora, é uma condição, é a palavra que não veio. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, e nós queremos estarmos dignos, Seu Pai, de chegarmos à Tua mesa, Senhor. E com os nossos irmãos termos essa comunhão, Pai. Nos ajuda agora, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ó Pai, que nós sejamos verdadeiros ao cantar, que nós tenhamos uma mudança de vida, Senhor. Tira nossos medos, tira nossas neuras, Senhor. Tira, Pai, aquilo que o mundo impõe em nós e nós ficamos com medo, Pai, de expor aquilo que existe, aquilo que nós vamos fazer. Nos ajuda, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.